Olá meus caros estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e a mais uma aula. E hoje eu decidi começar uma série de vídeos sobre a história da África, isso mesmo. E para começar, eu escolhi explicar um pouco a vocês a história dos reinos africanos antigos, isso mesmo. Hoje eu vou falar sobre os reinos do Sahel, vou falar sobre os reinos iorubás, daomeanos. Então se você quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal, não deixe de se inscrever e deixar o like. Afinal, eu vou esperar aqui alguns segundos para que você deixe o seu like. Feito! Então, não deixe de se inscrever no meu canal, de me acompanhar nas redes sociais, @BrunaBohana e @estudando.história. Então, sem deixar de enrolação, sem enrolar demais, vamos ao vídeo. Então, gente, vamos começar a nossa aula sobre os reinos antigos da África, certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que existem diferentes formas de organização nas sociedades africanas. E uma das formas de organização são justamente os reinos, os impérios. E eles floresceram ao longo da Idade Média. Isso mesmo, Idade Média. Você, professora, mas a gente não estuda só a Idade Média europeia? Na maioria das vezes sim, mas graças a Deus as pessoas estão conhecendo cada vez mais a história da África. E isso é obrigatório nas escolas. Então, as escolas elas precisam transmitir esse conhecimento acerca das matrizes africana e indígena da nossa história. Então, por isso que eu estou aqui explicando esse assunto para vocês. Não só por isso, mas porque esse assunto é muito importante, é muito relevante conhecer aspectos históricos do continente africano, certo? Então, vários reinos e impérios floresceram na África durante a Idade Média, como eu acabei de falar para vocês. E nós vamos começar falando, a princípio, de alguns reinos da África saheliana, certo? É interessante porque nós precisamos definir o que seria essa África saheliana, seria a África do Sahel, né? Ou Sahel. Seria uma faixa de terra que separa justamente essa África subsaariana da África mais ao norte. Então, entre os séculos 8 e 16, ou seja, o século 8 já é o quê? Alta Idade Média, se você for pegar a periodização, a datação da história europeia. Vários reinos e impérios se desenvolveram na região do Sahel, com destaque para os reinos de Gana, Mali e o de Gao ou Songhai, no Sudão Ocidental. Então, nós vamos começar primeiro com os reinos da África saheliana. Ligadas a esses reinos e impérios, formaram-se importantes cidades capitais e praças mercantis sahelianas. Exemplos dessas cidades, Tumbuktu ou Tombuktu, Djenné e Niani, certo? Então, pessoal, eu trouxe esse mapa para mostrar para vocês quais eram os principais reinos africanos, ou melhor, quais eram os reinos que existiram entre os séculos 10 e 16. Então, aqui nós temos, descendo, aqui nós temos o predomínio dos povos sudaneses, uma grande quantidade desses africanos aqui dessa região veio para o Brasil como escravos, infelizmente, essa é uma marca da nossa história. Aqui nós temos, os reinos considerados iorubás, na região do Ifé, vou mostrar para vocês depois, que era uma cidade-estado. Aqui nós temos, de acordo com a legenda desse mapa, nós temos o reino de Gana, aqui o reino do Mali e o reino de Songhai, que vão ser as primeiras formas de organização social que eu vou tratar com vocês nessa aula. Aqui nós temos o reino do Congo, mais embaixo, e nessa região nós temos o predomínio dos povos bantus, como vocês podem ver aqui, isso mesmo. Então eu vou começar a aula falando justamente dessa primeira região aqui, e depois eu vou passar para essa região aqui. Dando sequência, nós vamos começar pelo reino de Gana, isso mesmo, gente, o reino de Gana, o mais antigo reino saheliano. E nesse reino predominava a etnia Soninke. O reino de Gana era muito conhecido por ser a terra do ouro, e o poder desse reino vinha do controle das minas e dos entroncamentos do comércio caravaneiro. As caravanas elas foram um importante elemento de penetração, de mistura de povos que vinham, por exemplo, do Oriente Médio para a África. E a partir desse contato das caravanas, dos berberes, nós temos a difusão do quê? Do islamismo. Isso mesmo, a religião do Maomé. Nós temos a difusão da religião muçulmana e essa islamização ela começa a ganhar um sentido político lá no reino de Gana. Na sequência, nós temos algumas outras informações que são importantes a respeito desse reino de Gana.
Esse reino de Gana, ele se formou no século III, como eu falei para vocês, por causa do comércio que se estabeleceu entre os ganenses e os árabes, né? Justamente eles penetravam no continente africano e acabaram difundindo o islamismo, como eu já expliquei para vocês. Acontecia uma troca comercial interessante, trocava-se ouro e nós de cola por produtos como tecidos, cobre, sal, joias, tâmaras, figos. E esse reino de Gana, ele atingiu o apogeu entre o século VII e o século XI. Infelizmente, a expansão islâmica e as revoltas dos povos dominados enfraqueceram o reino, que acabou sendo incorporado ao reino do Mali no século XIII. Aí, na sequência, nós temos o império justamente do Mali. O império do Mali era composto por várias etnias, sendo a principal delas a Mandinga. E aqueles que governavam o império do Mali eram chamados de Mansas. Esse império desenvolveu-se entre os séculos 13 e 16. O ouro e a noz de cola, como no império de Gana, lá no reino, continuavam sendo os principais produtos desse reino do Mali. Nesse reino, especificamente, a conversão ao islamismo dos povos urbanos foi mais forte do que em Gana. Lembre que eu falei que em Gana já havia essa penetração da cultura islâmica, da religião muçulmana, e isso se intensifica lá no reino do Mali. A cidade de Tombouctou tornou-se muito importante e, após 2 séculos de hegemonia, o Mali foi incorporado ao próximo império que nós vamos ver, que foi o Império de Songhai. Isso mesmo. Aí, dando sequência ao Império de Songhai, nós temos aqui, ó, Songhai, que você pode ver com a grafia com o H ou sem o H, mas tanto faz, está tudo correto. No fim do século XV, Songhai passou a ser o principal estado do Médio Níger. O império floresceu sob a liderança de um Askia. Por volta de 1470, conquistou Tombouctou e depois Gené, ou seja, quando existiu essa incorporação do Reino do Mali ao Império de Songhai. E o poder é centralizado pelo imperador, certo? Gené e Tombouctou passaram a abrigar milhares de estudantes, viraram cidades cosmopolitas. A ciência islâmica alcançou grande desenvolvimento, então observe a influência do islamismo nesses 3 impérios que eu acabei de falar para vocês. E o império chegou ao fim com a invasão de Timbuktu pelos marroquinos. Isso aconteceu em 1591, ou seja, no século XVI. Dando prosseguimento, não podemos esquecer dos reinos iorubás e dos reinos daomeanos. Eles são muito importantes também, pessoal. Então, alguns dos vestígios arqueológicos mais importantes dessa região estão em Ifé, terra dos Iorubás. Lembre que eu mostrei para vocês lá no mapa onde ficava essa região do Ifé. Em Ilé-Ifé foi criada uma forma de monarquia divina, dirigida pelo Oni, representante da divindade e também governante da comunidade. Muitos iorubás também vieram para o Brasil durante o período do tráfico transatlântico, certo? E vocês vão ver depois como se deu. Esses povos iorubás, eles constituíram sociedades urbanas, onde hoje corresponde à atual Nigéria. A maior parte desses africanos escravizados foram levados, melhor dizendo, para a Bahia. E a contribuição dos iorubás foi muito importante para a formação da nossa cultura afro-brasileira. A cidade-estado de Ifé originou-se de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes por volta do século VI. Essa região, Ifé, tinha uma posição geográfica muito boa, muito privilegiada, e então tornou-se um importante entreposto comercial e centro religioso. A arte era uma coisa assim muito peculiar, porque se destacava pelo refinamento, especialmente pelas figuras e esculturas de humanos, que eram feitas de bronze e terracota, como vocês podem ver aí no slide. E por volta do século XVI, infelizmente declinou economicamente, mas se manteve como centro de peregrinação religiosa. Gente, observem uma coisa. Quando os europeus começam a expansão marítima e comercial, né, lá entre os séculos XV e XVI, observe que alguns desses reinos já estão em decadência, certo? Eles já não estão mais na fase de auge, ok? E dando sequência aí a nossa aula, chegamos no reino do Benin, isso que por muito tempo ficou conhecido como Daomé. Como as outras nações africanas, o Benin abrigou diversas monarquias ao longo de sua história, dentre elas encontrava-se Daomé, a mais poderosa que viria a dar nome à futura nação. Depois de uma sucessão de reinos, os portugueses estabeleceram entrepostos na costa para a comercialização de escravos. Gente,
O Reino do Benin, ele se caracteriza por isso, foi um dos primeiros reinos com os quais os portugueses tiveram contato, justamente na época da expansão marítima. Esse reino vivia do comércio, então os europeus eram os principais parceiros desse reino, né, fornecendo-lhes escravos, tecidos, marfim, pimenta. Né. Esse reino do Benin era habitado por povos edos, e a região ela se dividia em diversos mini-estados que aos poucos foram se unificando. Sua riqueza se traduziu na arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze, mas o reino foi desintegrado no final do século XIX pelos britânicos. O Brasil recebeu uma grande quantidade de beninenses, principalmente na região da Costas dos Escravos, do litoral da Bahia. Inclusive, na faculdade, eu tive um professor do Benin, que era o Hippolyte Brice, né? E ele, muito conhecedor da cultura africana, da cultura brasileira. Foi um contato muito interessante, viu? E, para fechar essa aula de hoje, nós temos o Reino do Congo também. Os povos que viviam entre o rio Zambeze e a floresta equatorial e as savanas são majoritariamente da família linguística Banto, certo? Como vocês lembram no mapa, eu mostrei, esses povos eles moravam na região mais ao sul do continente africano. Os Bantus originaram-se vários povos, dentre eles os Numudus, os Bakombos e os Jagas, entre outros, e vários reinos como o do Congo, o Luda e o Ndongo. Esses reinos se relacionavam, estabeleciam trocas comerciais e culturais. Hoje, a região do Reino do Congo é o país de Angola. A presença desses bantus ela se reproduziu no Brasil através da música, da arte, da dança, das cerimônias, que também integram a nossa cultura afro-brasileira. Então, veja quanto a gente recebeu de influência desses povos africanos e nos constituíram ao longo da história e desembocamos no que os brasileiros são hoje. Esse Reino do Congo ele foi fundado no século XIV, na África Centro-Ocidental. Lá, nós tivemos o desenvolvimento do comércio de tecidos, sal, metais, derivados de animais, certo? E Portugal passou a influenciar o rei do Congo, e aí eles conseguiram converter o rei do Congo ao cristianismo, e com isso, o reino do Congo se tornou um reino cristão e expandiu essa fé justamente para outras partes da Europa. Aí você tem um tipo de sincretismo religioso, porque você tem a mistura de crenças religiosas congolesas com as crenças católicas. Na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e o Congo começaram a entrar em declínio. E eu acho que para quem pratica muito capoeira, você tem aí muitas cantigas que remetem à história do Reino do Congo. Não só na capoeira, mas em outras manifestações afro-brasileiras, né? Nas taieiras, no reizado, em vários folguedos que existem na nossa cultura popular. Pessoal, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar um pouco na internet sobre uma das maiores rainhas da história do Reino do Congo. Pode pesquisar sobre a rainha Nzinga Mbandi, isso mesmo, gente. Como tem aqui, ó. No dia 31 de janeiro, rememoramos Nzinga, rainha do Ndongo e do Matamba, símbolo da resistência ao colonialismo português. Então você pode entrar aqui no site do palmares.gov.br, que guarda um pouco dessa memória afrodescendente, certo? Aqui, ó. Ela nasceu, melhor dizendo, em 1581, não existe uma certeza com relação a isso, né? E ela nasceu já nesse contexto de resistência contra a ocupação portuguesa. Lembra que eu acabei de falar para vocês que o Reino do Congo teve essa interação com os portugueses, né? Então, vocês podem depois fazer a leitura aqui. Eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso o nosso vídeo, certo? E como tem aqui algumas curiosidades, muitos escravos soldados do exército de Nzinga foram enviados para o Brasil como escravizados, né? E ele já trazia no seu cerne, na sua origem, essa coisa da resistência contra esses europeus, né? E ela também está presente na tradição da congada, né? Nas nossas festas populares, festas da cultura afro-brasileira. Então, quem quiser ter mais acesso à história dela, certo? É só dar uma pesquisadazinha, vocês vão encontrar muita coisa legal, muitos versos que remetem a Nzinga, ok?
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que eu já deixei lá no comecinho do vídeo, certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!